certo? Então, infelizmente, essa questão deveria ter sido anulada. Vamos para a questão, para a 10ª questão da prova, questão de eletrostática. Acompanhe aí comigo. Duas esferas condutoras carregadas são colocadas em contato de modo que o potencial elétrico nas suas superfícies fica não nulo e com o mesmo valor em todos os pontos das superfícies. A esfera 1 tem raio R e a esfera 2 tem raio 2R. Deixa eu anotar isso aqui. Tá? Beleza. A seguir, as esferas são separadas até ficarem a grandes distâncias uma da outra. Então aqui as esferas carregadas lá, enfim, são colocadas em contato, certo? As duas esferas têm, enfim, vai ter o mesmo potencial quando elas encostarem uma na outra, uma tem um raio maior que a outra, e a seguir as esferas vão ficar separadas até grandes distâncias uma da outra. Aí a pergunta é, qual é a razão E1 e E2 entre o módulo do campo elétrico na superfície da esfera 1 e o módulo do campo elétrico na superfície da esfera 2 depois da separação? Então nós temos aqui esferas condutoras, então são esferas metálicas, tá? Esferas condutoras, que vão ser encostadas, então vai ter ali um contato elétrico entre as duas. Num contato elétrico de esferas condutoras, nós vamos ter ali um mesmo potencial. A gente vai fazer com que o mesmo potencial aconteça na mesma superfície das esferas. Aí as esferas são separadas e então elas vão ser afastadas em grandes distâncias. Só que aí a pergunta está sobre o campo elétrico na superfície. É exatamente isso que está escrito aqui, ó. Campo elétrico na superfície. Campo elétrico na superfície. Não é do lado de fora, não é do lado de dentro, é na superfície. Fala pessoal, é rapidinho, tá? É só para lembrar de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho com todas as notificações, beleza? Ah, e também compartilha com quem você quiser, certo? Ah, é só isso, é só isso. Manda ver na aula aí. Tá, aí a gente tem um problema. Essa questão não tem resposta, tá? Não tem resposta por causa disso aqui. Isso aqui é um trecho do meu material, olha só. Internamente, o campo elétrico é nulo e o potencial elétrico é o mesmo do da superfície da esfera. Isso para materiais condutores, tá? Isso aqui é um trecho do meu material de materiais condutores esféricos. Externamente, o campo elétrico assume a mesma configuração de um campo gerado por uma partícula eletricamente carregada, com a mesma carga da esfera colocada no centro. O mesmo ocorre para o potencial. Então, ó, quando nós temos um material, né, um corpo condutor esférico, então uma esfera condutora, eletrizada com algum tipo de carga elétrica, não importa qual, tá? Mas que ela tem carga líquida, ela rapidamente, essa configuração de excesso de carga líquida se transporta para a superfície externa do material. Então, superfície externa do material. Tá? Ali vai ficar, na superfície vai estar a distribuição de carga elétrica líquida do material, de maneira uniforme. E internamente, nós temos um campo nulo. E o potencial interno é o mesmo potencial da superfície. Aí o potencial da superfície a gente calcula como se fosse uma partícula carregada, né, como se toda a carga elétrica da esfera estivesse concentrada numa partícula no centro, e a gente calcula até a distância R, que é o raio da esfera condutora. Tá? Beleza. Então, o potencial da superfície é o mesmo potencial para dentro. Do lado de dentro, o campo elétrico é nulo. Do lado de fora, o campo elétrico, né, do lado de fora, então fora da superfície, na superfície externa e a partir da parte de fora do material condutor, a gente calcula como se toda a esfera não existisse e tivesse toda a sua carga concentrada em seu centro geométrico. Aí, beleza. Aí dá para calcular. Então, vejam aqui um detalhe. O potencial elétrico, a gente sabe calcular no interior da esfera, na superfície da esfera e externamente à esfera. O campo elétrico, a gente sabe dizer quanto que é internamente a esfera, que é 0, e a gente sabe dizer quanto que é do lado de fora. Na superfície, o campo elétrico não é definido. Inclusive é o que está escrito aqui, ó. Observação. Na superfície da esfera condutora, que tem um potencial bem definido, o campo elétrico não assume qualquer valor, sendo indefinido. E aí, a razão, então, E1 sobre E2, que é exatamente o campo elétrico da esfera 1 na superfície, dividido pelo campo elétrico da superfície na casa 2, ia ser uma coisa indefinida, indefinido,
por uma outra coisa indefinida. Indefinido por indefinido. Isso aqui é quanto? É nada, não tem como calcular. É impossível de se calcular esse valor. Então, esse valor não faz o menor sentido. Existe uma descontinuidade no valor do campo elétrico quando a gente está indo de dentro para fora de um material condutor, tá? Eletrizado, que é o caso que a gente tem aqui. Então, não tem como fazer esse cálculo. Não tem resposta para essa questão. Não há resposta. Essa questão deveria ter sido anulada. Questão deveria ter sido anulada. A questão deveria ter sido anulada. E o que a banca fez? Não anulou. Vergonha, banca. Sinto muito. Não tem como resolver essa questão.